Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá certo? Desliga o áudio, tá bom? Porque aí não atrapalha e eu consigo passar todo o raciocínio para vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre algumas síndromes e sobre umas coisas bem importantes que a gente, como cuidador, tem que saber para com o idoso, tá certo? Quando a gente vem e fala de um assunto bem interessante, bem abrangente, que é a sexualidade na terceira idade, vocês acham que é certo ou errado um idoso namorar? Ah, mais que certo, né, gente? Por quê? Porque não é porque a gente foi perdendo algumas funções, as coisas começam a ficar mais limitadas, não é por causa disso que a gente tem que parar de praticar, não é mesmo? Então, assim, a gente tem uma porcentagem de pessoas, mulheres e homens idosos, certo? Que a partir dos 60 anos são sexualmente ativos, tá certo? Isso não impede ninguém, pessoal que foi entrando, por favor, desliga o áudio, tá certo? E aí, gente, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de desempenho sexual. O que é que os idosos, quais são as dificuldades dos idosos em relação às atividades sexuais? Alguns idosos que têm artrite, certo? Problemas nos ossos, diabetes, fadiga. Alguns têm medo de infarto, certo? Muitos idosos têm medo de ter infarto durante a relação sexual. Por quê? Porque sabem que aquele esforço físico pode acabar gerando um infarto. Tá certo? Peraí, que tem algumas pessoas entrando. Pronto. E aí, pessoal, a gente tem as coisas que podem afetar esses idosos durante a relação sexual, tá certo? Além de também idosos que são elitistas, certo? Que bebem. Pessoal, desliga o áudio, por favor. E aí a gente, que eu teria que falar na outra aula e não deu tempo, porque o tempo realmente é bem curto. Então agora a gente vai falar sobre a alimentação dos idosos, tá certo? Eu encontrei no Ministério da Saúde os 10 passos para a alimentação saudável para a pessoa idosa, tá certo? E aí a gente vai para o primeiro passo, que a gente vai passar esse assunto sobre alimentação, sobre nutrição, de uma forma bem rápida, porque são coisas que a gente já sabe no dia a dia e que a gente só vai dar uma complementada, tá certo? Então, assim, o primeiro passo a gente tem que fazer pelo menos 3 refeições ao dia, tá certo? Café da manhã, um almoço, uma janta e a gente tem que ter 2 lanches durante o dia. O idoso não pode pular as refeições, tá certo? Não pode dizer, hoje ele acordou tarde, ele só vai comer agora tal hora. Não, o idoso ele tem que ter uma hora regrada para a alimentação dele. Principalmente porque tem alguns remédios que a gente só pode administrar depois da refeição, tá certo? E aí a gente vai para o segundo passo, que é um passo que a gente pega muito no pé dos idosos, porque tem idosos que têm muitas, como é que eu posso dizer? Muitas distinções para comer. Tem idosos que não gostam de comer cereal, que não gostam de comer arroz, e aí a gente tem que, principalmente os que têm demência, a gente precisa dar aquela insistida, entendeu? De alguma forma, amassando, passando no liquidificador, entendeu? E aí o segundo passo ele diz que a gente tem que incluir esse grupo de cereais. Arroz, milho, pão, massa, tudo claro, moderadamente, né? Porque nós sabemos que todo carboidrato vira glicose, tá certo? O corpo transforma o carboidrato em glicose e glicose elevada no sangue a gente sabe que causa uma doença chamada diabetes, tá certo? E aí a gente tem que incluir também batatas, raízes, mandioca, macaxeira. Então, de preferência também, gente, grãos integrais, tá certo? Tudo de uma forma mais natural, sem aqueles conservantes, sem comprar aquelas coisas enlatadas, tá certo? De preferência, coisas frescas. E aí a gente vai para o terceiro passo, certo? Que o terceiro passo diz que a gente tem que comer pelo menos 3 porções de legumes como parte das refeições, daquelas 3 refeições que a gente falou. Vai no café da manhã, come uma frutinha, come uma maçã, uma banana,
E aí na hora do almoço, verduras, folhas, tá certo? Na janta, uma sopa com alguns legumes. Isso é muito importante para o idoso. Por quê? Porque certas vitaminas a gente não consegue produzir. Então a gente precisa adquirir essas vitaminas através de alimentos, como por exemplo os legumes e as verduras, tá certo? E aí o terceiro passo ele diz isso, que a gente tem que incluir pelo menos essas 3 porções durante a nossa refeição, tá? A refeição do idoso, no caso. E aí no quarto passo, a gente tem que comer aquele famoso feijão com arroz, certo? Durante o dia. Então, pelo menos uma vez ou 5 vezes por semana, uma vez por dia, né? E pelo menos umas 5 vezes por semana, a gente tem que consumir esse arroz com feijão, porque é uma combinação que traz proteínas e traz um bom resultado para a saúde do idoso, né? O feijão com ferro, e o idoso precisa bastante de ferro, tá certo? O quinto passo, certo? É a gente consumir pelo menos 3 porções de leites e derivados, tá certo? Carnes, aves, ovos, leite. Pessoal entrando, boa noite pessoal que tá entrando. E aí a gente tá falando sobre os 10 passos para uma alimentação saudável no idoso, tá certo? Deixa eu só aceitar essas pessoas que estão entrando. Cadê, gente? Pronto, já aceitei todo mundo. O pessoal foi entrando, por favor, desliga o áudio, tá? E aí, pessoal, a gente fala do sexto passo, tá certo? Que é consumir, no máximo, uma porção por dia de óleo. Não é pra gente exagerar, não é pra fritar batata frita, não é pra idoso comer batata frita, entendeu? Não é esse tipo de óleo que a gente tá falando, é aquele azeite que a gente coloca na salada, é aquela coisa leve, tá certo? Nada muito exagerado, tá bom? E aí o sétimo passo é importantíssimo, gente. Por quê? Porque temos uma taxa de idosos com diabetes muito alta, tá certo? O que é que esses idosos têm que evitar para que tanto a diabetes como a hipertensão ocorra com eles? Evitar refrigerante, esses sucos industrializados, aquele ADs, aqueles sucos de caixinha, tá certo? Aquilo dali não é saudável pro idoso nem um pouco, tem muito conservante, tá certo? Sobremesa também, nada de pudim, essas coisas muito doces, aquelas balas, essas coisas não, isso até é ruim por causa da dentadura deles, tá certo? Então, o que é que os idosos devem evitar também? Biscoitos, tá certo? Eu vejo muito hoje em dia um idoso comendo biscoito, que antigamente era uma coisa que o idoso não gostava, o idoso comia aquelas bolachas de interior, não gostava. Hoje o idoso come biscoito, hoje o idoso vai na padaria. Meu avô gostava de comer fine, entendeu? Então assim, a gente tem que estar com esse olhar atento, tá certo? Na nutrição do idoso. Esse é um papel importante para o técnico, tá certo? Para a gente da área da saúde se atentar, porque com isso a gente vai evitando doenças crônicas que podem vir desses consumos exagerados. Outra coisa também que diz no passo 8, que é bem importante, o sal, gente. Nada de sal em comida de idoso, tá certo? Nada de sal. Tira o sal de cima da mesa, não pode mais ter sal em cima da mesa. Tudo isso é para prevenir a hipertensão, tá certo? Um pico hipertensivo. O idoso com a pressão muito alta pode ter um infarto, tá certo? Pode ter um AVE. Então a alimentação é uma coisa muito importante, como a gente tinha falado na outra aula, tá certo? Que uma alimentação saudável faz a gente envelhecer pela senescência. A gente não envelhece de uma forma natural, sem precisar estar se medicando, sem precisar estar tomando remédio para um bocado de coisa, entendeu? Então, quando a gente fala desses 10 passos que o Ministério da Saúde dá para a pessoa idosa seguir, justamente para evitar essas doenças, como a gente vai ver hoje, algumas doenças mentais que elas podem ser evitadas, que elas são reversíveis, caso aconteça uma mudança na alimentação, uma mudança de hábito de vida, tá certo? E aí, gente, peraí, só um minutinho.
a gente fala do passo 9, que é muito importante, que é o que eu acabei de fazer agora, que é beber água, tá certo? É muito importante para o idoso se manter hidratado. Por quê? Porque o idoso, por ele ser mais sensível, pela pele dele estar mais frágil, pelos órgãos dele já estarem mais frágeis também, é muito importante que o idoso beba pelo menos uns 8 copos de água por dia, tá certo? É a recomendação, ou mais, entendeu? O importante é que ele se hidrate bastante, tá certo? Principalmente se ele sair, se ele for ao sol, se ele gostar de dar uma caminhada, gostar de dar uma passeada de tarde numa pracinha. É muito importante sempre orientar, beba água, leve uma garrafinha, entendeu? Porque isso vai evitar muitas outras complicações, tá certo? E aí o passo 10, que é uma coisa muito importante, que todas as pessoas já sabem disso, mas é sempre importante reforçar, tá certo? É sempre importante que o quê? Que a gente tem que praticar alguma atividade física, tá certo? Pelo menos uns 30 minutos por dia, dar uma caminhada. O idoso, ele precisa estar praticando esse exercício, essa movimentação, para o quê? Para dar aquele fortalecimento, para ele se sentir mais ativo, tá certo? E o papel da enfermagem é essa, da assistência, da contribuição para aquele idoso se sentir acolhido, tá certo? E aí, gente, a gente vai falar das grandes síndromes geriátricas, que é um assunto assim que a gente que é da saúde, a gente que é cuidador, tem que entender, tá certo? A gente tem que ter esse olhar. Só um minuto, gente. Opa, foi. A gente tem que ter esse olhar acolhedor e também a questão da orientação, entendeu? A questão da orientação familiar, que muitas vezes alguns idosos que têm algumas dessas demências, eles sofrem preconceito pela família, sofrem preconceito, abandono, negligência, todas aquelas leis do Estatuto do Idoso que a gente viu, que é crime e essas coisas, que o idoso está totalmente assegurado pela lei, mas, gente, isso acontece, é uma realidade, tá certo? E quando a gente fala das grandes síndromes da geriatria, geralmente vocês vão encontrar em algumas literaturas os grandes Is da geriatria, tá certo? Que aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou explicando cada um deles e depois a gente vai entrando nos assuntos das demências que acometem essas síndromes, tá certo? E aí a gente tem a primeira, que é a incapacidade cognitiva, tá certo? É aquela... Eu vou passando os slides para explicando cada uma melhor, mas eu vou dando uma exemplificada à medida que eu vou falando as síndromes, tá certo? A gente fala de incapacidade cognitiva, é uma síndrome que ela afeta a memória, tá certo? Ela afeta as funções executivas, aquelas atividades diárias que a gente faz, a gente não consegue mais fazer normalmente, como pentear o cabelo, como escovar os dentes, tá certo? Afeta a linguagem, como a palavra própria fala, incapacidade cognitiva. Quando a gente lembra de cognição, a gente lembra de inteligência, de coisas que a gente consegue pensar, consegue transbordar isso, tá certo? E aí, essa síndrome, ela afeta algumas coisas como os sentidos, ela afeta a audição, a visão, ela também afeta os gestos simbólicos, como por exemplo, pessoas que têm essa incapacidade cognitiva não conseguem mais assimilar o que é isso, o que é um tchau, o que é um legal. Essas pessoas, elas têm dificuldade em fazer gestos simples, tá certo? E aí nós temos também a instabilidade postural. É aquela... Isso é muito importante, principalmente nos idosos, tá certo? Gente, quem chegou, por favor, desliga o áudio, por gentileza. Essa instabilidade postural é uma coisa muito importante para a gente saber nessa matéria de saúde do idoso. Por quê? Porque uma pessoa com instabilidade postural é uma pessoa que não consegue dar aquela marcha normal, sabe? Aquele passo na frente, um atrás. Às vezes a pessoa se embola, tropeça no próprio pé. O que é que pode acontecer com o idoso quando ele cai? A queda é um assunto muito importante
sobre o idoso, porque um idoso que sofre uma queda é um idoso que ele vai sofrer muito tempo acamado ou muito tempo em alguma cadeira de rodas, tá certo? Por quê? Porque o idoso é mais frágil, as células não se recuperam como em uma pessoa jovem, então a recuperação dele vai ser uma coisa mais lenta, vai ser um processo mais demorado e isso também gera muitos problemas sociais, como o isolamento, coisas que a gente vai ver que as outras síndromes também vão gerando nos idosos. Um isolamento social, uma vergonha, como é que eu posso dizer? Uma frustração, tá certo? E aí quando a gente fala dessa instabilidade postural, é exatamente isso, essa dificuldade na marcha, naqueles movimentos normais. E aí a gente também fala de imobilidade, que é uma das síndromes também, que acomete as pessoas que estão acamadas e as pessoas que estão em cadeira de rodas, tá certo? Que são limitações de movimentos, tá certo? Que elas já sofrem. E aí a gente fala também, a próxima síndrome é bem importante, é incontinência esfinteriana, tá certo? Isso vocês podem encontrar em outras literaturas como incontinência urinária. Eita, gente, tem uma pessoa falando no grupo que não tá conseguindo assistir. Pera aí, deixa eu ver como eu posso. Ai, gente, não sei como faz. Não sei, o pessoal tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Não sei o que fazer. Então, vou continuar a aula, tá? Infelizmente, essas pessoas vão conseguir ver no YouTube, tá certo? Não vão perder nada, vai estar tudo ok. Eu já passei os slides pra vocês também, pra vocês poderem tentar... por favor, quem puder orientar eles, porque se eu sair daqui, eu não sei como é que volta. Certo? E aí, gente, voltando aqui pra não perder o raciocínio, tá certo? E aí a gente fala de incontinência esfinteriana. E algumas literaturas vocês vão achar como incontinência urinária. Mas por que a gente não pode dizer que é só incontinência urinária? Porque a incontinência esfinteriana está ligada ao esfíncter, tá certo? E existe um esfíncter. Gente, eu não sei porque o pessoal não tá entrando, né? E existe o esfíncter anal e existe também o esfíncter da bexiga, tá certo? E aí, as pessoas que são acometidas com essa síndrome, elas não conseguem segurar xixi e nem as fezes, entendeu? Elas começam a sofrer por isso. Por quê? Porque é um constrangimento muito grande. Você está num determinado... Você não pode sair por uma distância muito longa. Você não pode... se você for para um lugar, você não vai poder beber água. Por quê? Porque corre o risco de você defecar em qualquer lugar, entendeu? Porque não segura. Eu vou explicar mais adiante, depois mais algumas características, tá certo? Vamos falar também de uma síndrome bem... ela é bem forte, gente. Por quê? Porque ela afeta também os sentidos. E aí, afeta a fala, afeta a audição, afeta a visão, que é a incapacidade comunicativa. É a gente não conseguir entender a pessoa com essa demência, né? Ela não consegue entender nem ser entendida, entendeu? As palavras começam a trocar, ela não sabe... mas ela não sabe mais o que é uma coisa, o que é outra. Às vezes ela sabe o que é aquele objeto, mas não consegue dizer o nome. Aquele negócio que a gente bota o livro em cima e escreve também. Aí a pessoa diz, uma mesa, e é isso, entendeu? Essas pessoas têm essa dificuldade de reconhecer, tá certo? Aí a gente tem a iatrogenia, tá certo? A iatrogenia, ela é qualquer prática, qualquer assistência que qualquer profissional de saúde dá de forma errônea, tá certo? Pode ser proposital ou não, pode ser justificada ou não, porém a gente causa algum dano ao paciente. E aí quando a gente pensa
em iatrogenia, a gente lembra muito de idoso, tá certo? Que aí, no slide que eu vou mostrar a seguir, a gente vai explicar os riscos que a iatrogenia traz para o idoso. E como nós, da enfermagem, devemos nos atentarmos a essa síndrome, que é uma coisa que tá em todo hospital, entendeu? Tá em todo lugar. Um idoso tomando um remédio errado, um idoso tomando um remédio que acabou fazendo um efeito adverso nele e no lugar de fazer o bem, ele começa a ficar pior, entendeu? Então, assim, é uma síndrome que a enfermagem está bastante ligada e que a gente tem que... Opa, acho que agora deu certo. E que a gente tem que ter essa bastante atenção, essa assistência, tá certo? E o último I das grandes síndromes geriátricas é a insuficiência familiar. É aquela coisa de que a família começa a abandonar pela pessoa estar com aqueles sintomas fazem com que a pessoa sinta vergonha do idoso, o idoso se sinta isolado. E o que é que pode acontecer? Quais são as síndromes que trazem essa insuficiência familiar? Depressão, ansiedade, tá certo? Muitos idosos, eles começam a adquirir essas síndromes dessa forma, entendeu, gente? E aí, quando eu vou falar agora cada uma separadamente pra gente fixar bem, tá certo? Eu vou beber aqui um pouquinho de água, se hidratem, bebam água também. Aí a gente fala de incapacidade cognitiva, tá certo? A incapacidade cognitiva, quando a gente fala de incapacidade cognitiva, a gente tem que lembrar dos 4 Ds, tá certo? É bem importante isso, a gente lembra dos 4 Ds. O delírio, a depressão, a demência e as doenças mentais, tá certo? Gente, se vocês forem tendo dúvidas, vão anotando, tá certo? Pra quando chegar no final, eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Porque esse assunto das demências é bem extenso e eu espero que eu consiga passar tudo de uma forma que todo mundo consiga compreender, tá bom? E aí, quando a gente fala dessa incapacidade cognitiva, existem 2 casos, tá certo? As causas que podem ser reversíveis e as causas que podem ser irreversíveis, que a gente pode... A pessoa pode conviver normal em sociedade, pode voltar ao normal e aquilo tudo não precisar mais acontecer, tá certo? Que é o delírio e a depressão, que são causas reversíveis, tá certo? Que a gente com medicação, que a gente com um apoio psicopedagógico, desculpa, com aquele acompanhamento familiar, a gente consegue reverter esses quadros, tá certo? Agora, quando a gente fala em demências e doenças mentais, são doenças que afetam elas são, como é que eu posso explicar? Elas afetam as nossas funções, tá certo? São doenças que são degenerativas. Então, assim, o que a gente pode fazer é tentar controlar e tentar amenizar os sintomas. Porém, não tem cura, tá certo? E aí a gente tem alguns, nesse quadro que vocês podem ver nos slides, tá certo? Que ele é bem pequenininho, as letras são pequenas e não dá pra gente enxergar daí. Mas eu vou tentando explicar a diferença entre essas 4 Ds das demências, tá certo? E a gente fala sobre o delírio. O delírio é como a gente a palavra meio se explica, né? O delírio é como é a palavra, meu Deus? Alucinações, exatamente. É essa a palavra. O delírio a gente lembra de alucinações, de pessoas que têm visões, que essas pessoas principalmente são acometidas à noite, tá certo? São pessoas noturnas. Essa síndrome ela começa a atacar geralmente à noite, tá certo? Dura algumas horas, pode durar semanas. E aí a pessoa tem alterações da memória, tá certo? Como todas as outras síndromes, temos desatenção, aquela pessoa que não consegue prestar atenção muito bem nas coisas. Você fala um assunto, ela já muda de assunto, entendeu? São pessoas desatentas. Então o delírio, ele tem a medicação e ele é um quadro reversível, tá certo?
E aí, quando a gente fala de demência, que a gente vai falar alguns exemplos de demência, né, a seguir, a gente tem a alteração da memória, a alteração cognitiva, quer dizer, todas aquelas alterações que a gente, como uma pessoa normal, consegue ser independente, consegue se autocuidar. Desculpa. Essas pessoas com demência, depois de alguns anos, essas funções começam a ser perdidas. Elas não têm mais como controle daquela situação, tá certo? E aí a depressão, como é uma doença que tá muito comum, é uma doença que a gente sabe que está acarretando muitos idosos também, tá certo? Principalmente pelos motivos que a gente já conversou aqui sobre o isolamento social, sobre a família, sobre a falta de apoio, sobre a falta de amor da sociedade para com os idosos, né? E aí, essas pessoas com depressão geralmente têm insônia, ela geralmente tem algum distúrbio alimentar, ou ela quer comer muito, ou ela quer comer pouco, tá certo? E aí, gente, só tem isso pra falar mesmo da depressão. E as doenças mentais, geralmente, as pessoas que são acometidas das doenças mentais, elas não conseguem mais ter aquela vida normalmente. As alterações delas são funcionais, tá certo? E aí, a gente fala de como eu já tinha conversado com vocês, né? Sobre a instabilidade postural, que é o segundo I das grandes síndromes geriátricas, tá certo? E aí, essa instabilidade postural, como eu já tinha falado, é essa dificuldade do idoso de corrigir aquele movimento da marcha, aquele deslocamento. Ele não tem mais aquela coisa de andar mais rápido, tem aquela lentidão, tá certo? Que é bem característica da instabilidade postural, é aquela pessoa mais lenta. E aí, o que é importante a gente nos atentarmos a essa instabilidade postural. A gente tem que nos atentarmos às quedas, tá certo? Principalmente nós que somos da enfermagem, que somos do cuidado. A gente tem que prestar atenção que os idosos, quando eles estão com essa síndrome, eles podem cair a qualquer momento, entendeu? Eles podem ir ao banheiro e escorregar, quebrar uma bacia. E aí, gente, um cuidado para um idoso acamado é um cuidado muito, como é que eu posso dizer? É muito sofrido, porque o idoso não se recupera da noite para o dia. Ele tem muito tempo de recuperação e isso causa outras síndromes. É uma síndrome que pode causar outras síndromes, tá certo? E aí, a gente tem que ter aqueles cuidados em casa, como se o remédio que o idoso tomar for um remédio que dê sono, tomar só à noite, tá certo? Avisar para o idoso ir ao banheiro antes de tomar o remédio, para não precisar ir no banheiro durante a noite, quando ninguém tá olhando, tá certo? É muito importante. Por quê? Porque a gente prevenindo queda, a gente previne muitos outros fatores que podem uma hora vir a ser crônicos, tá certo? Um dos Is das síndromes é a imobilidade, tá certo? Que são algumas limitações do movimento, como eu já disse, tanto com o paciente acamado como para o cadeirante, tá certo? E aí, quais são as consequências dessa imobilidade? Edema, né? A gente vê idosos acamados com os membros muito edemasiados. A gente vê membros inferiores, principalmente, né, que são os que é o que mais acontece. A gente vê muito edemasiado. A gente vê que não tem também a falta de cuidado para elevação dos membros, para evitar também, né? E aí que a enfermagem entra nos cuidados prestados, tá certo? Para evitar essa mobilidade, como por exemplo, mudança de decúbito, tá certo? Aquela mudança que a gente tem que fazer de 2 em 2 horas, entendeu? Para evitar o quê? A lesão por pressão, que é uma coisa também muito importante, lesão por pressão, tá certo? Porque quem faz curativo de lesão por pressão somos nós. Somos técnicos, tá certo? Então, assim, é muito importante a gente tá prevenindo, tá encontrando formas de prevenir essas lesões por pressões também, tá? Por exemplo, colchões de ar, já existem colchões
que eles são, que a gente infla, né? E aí ele fica aquele colchão ortopédico justamente para evitar essas que antigamente chamavam de escaras, né? Ou úlceras por pressão, entendeu? Agora se chama lesão por pressão. E aí pra gente evitar, como essa daqui que a gente vê, que é uma, essa daqui é uma sacral, essa daqui, né? A região sacral que a gente vê do idoso que tá bem infeccionada, ó. A gente vê bem. E uma região do calcâneo, tá certo? Que são as regiões que geralmente essa imobilidade, essa síndrome acomete, tá certo? Aqui nos ombros, essa região, que é a região que a gente que está em contato com a cama, tá certo? Com o colchão. Então, tipo, essa região também das costas, a região também das pernas, tá certo? Do joelho. Então, a enfermagem tem como principal papel evitar essas consequências que a imobilidade pode trazer para esse idoso, tá certo? E aí a gente vem para um assunto bem interessante, um assunto que como é que se diz? Uma das grandes síndromes geriátricas, não, o nome esqueceu, o nome saiu da minha cabeça. Uma dessas grandes síndromes geriátricas que acabam trazendo outras mais crônicas ainda, tá bom? Então a gente fala da incontinência esfinteriana, que é um... Desculpa, minha garganta seca. É que eu falo muito, né? E às vezes, olha, gente, se eu falar muito rápido, vocês falem, viu? Por favor, fala mais devagar, porque eu falo rápido. E a gente tem a incontinência esfinteriana, tá certo? É que é uma incontinência que ela acomete o idoso, pode acometer pessoas jovens também, tá certo? Porém, acomete bastante nos idosos pela aquela musculatura esfinteriana já está mais, como é que se diz? Já está mais desgastada, ela já está mais frouxa, é uma síndrome que acomete principalmente as mulheres. Por quê? Porque a gente tem mulheres que não têm filho, né? Mas as mulheres que entram em trabalho de parto, aquele músculo fica distendido, ele estica justamente para o trabalho de parto, né? Mas aquele músculo ali também, com o tempo, ele vai perdendo a elasticidade. E como da mulher, como a musculatura da mulher ela é mais delicada, aí acomete mais as mulheres, tá certo? É uma porcentagem maior nas mulheres. Mas os homens também isso acontece. E aí o que pode acontecer? Tem dois tipos dois tipos de incontinência esfinteriana, que é o esfíncter fecal, tá certo? Que aí é onde sai as fezes. Eu vou mostrar na outra imagem bem direitinho a bexiga, tudo certinho para ir mostrar os exemplos para vocês. Aí tem a fecal e tem a urinária, tá certo? Que aí os sintomas são fazendo xixi direto, você acabou de ir ao 5 minutos, sai algumas gotinhas, fezes do mesmo jeito. As fezes podem ser sólidas, podem ser líquidas, elas podem ser de qualquer que for, mas o esfíncter ele não segura, ele fica frouxo, tá certo? E aí, gente, como mostra aqui na imagem, essa senhorinha, o que pode acometer essa doença para os idosos? A gente parando para pensar. O idoso, quando ele... Oi? Isso só foi com idosos? Não, pode acontecer com pessoas jovens também, tá certo? Mas é uma coisa mais comum nos idosos, justamente pela musculatura já está mais desgastada, tá certo? Aí, gente, quando a gente fala dessa incontinência, a gente fala também de um isolamento social. Como eu já expliquei antes, esses idosos, eles se sentem envergonhados, eles se sentem constrangidos, porque não sabem quando quando é que eles vão defecar ou quando eles vão urinar, eles não têm esse controle e essa falta de controle traz insegurança, tá certo? As pessoas começam a ter medo de sair de casa, começam a ter vergonha de ir para a casa de um familiar e aí o que acontece?
um isolamento social, que é uma coisa que acomete muitos idosos e que está acometendo agora, principalmente todos nós, né, que não podemos ter esse contato presencial. Então, assim, é muito importante a gente entender essa síndrome para a gente tentar acolher o idoso, tentar explicar para ele, porque muitas vezes esses idosos têm essa incontinência, mas não dizem para a família e ninguém sabe. Sabe por quê? Porque ele esconde, com vergonha, com medo, entendeu? Com aquele medo do constrangimento, com aquela vergonha, porque geralmente idoso tem muito isso, tem muito de se envergonhar, entendeu? E aí a gente vê na imagem, certo? Uma bexiga normal, aqui ó, onde o esfíncter tá bem fininho, o esfíncter tá aqui, tá ativo, tá funcionando, a bexiga tá, a urina tá aqui na bexiga e tá tudo normal. E quando a gente observa um esfíncter inativo, a gente vê que aqui ó, tá vendo como ele é mais gordinho? Tá vendo? Isso é porque ele afrouxou, entendeu? Aí ó, ficou mais largo e aí o idoso não tem esse controle, tá certo? Tanto da urina quanto das fezes. E aí a gente vai para uma síndrome bem interessante, gente. É muito interessante esses assuntos neurológicos, eu gosto bastante. A gente vai para uma síndrome chamada incapacidade comunicativa, tá certo? Que como a palavra mesmo diz, é uma incapacidade do idoso se comunicar, tá certo? E também entender. Tá certo? Essa síndrome aí, essa imagem aqui, é de uma síndrome chamada Corpus de Levy, que a gente vai, que eu vou mostrar mais à frente, tá certo? E essa incapacidade comunicativa é aquela incapacidade, o idoso ele não consegue entender as pessoas. Acontece esse processo de demência que o idoso não consegue entender ninguém e nem ser entendido, ele fica sem ser compreendido. A fala, tem problema na fala, tem problema na audição, tá certo? É uma incapacidade que é uma iatrogenia, não. É uma síndrome que acomete bastante os idosos, tá certo? E aí a gente vai falar da iatrogenia, como eu já tinha explicado, que é uma coisa que acontece bastante, principalmente com os idosos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a iatrogenia acontece e às vezes a gente nem, às vezes por falta de atenção nossa, tá certo? A iatrogenia é uma palavra grega, tá certo? Ela vem do grego e ela significa que é uma alteração patológica provocada no paciente por alguma prática do profissional, tá certo? E como ela pode ser certa, ela pode ser errada, justificada ou não, mas ela resulta essas consequências prejudiciais para esse paciente, tá certo? E aí a gente quando pensa em idoso, a gente pensa assim que idoso faz bastante consultas, né? No médico, vai bastante ao postinho de saúde, ver o médico. E aí o idoso parece que ele só sai satisfeito do consultório médico quando ele sai com um bocado de papel de receita de remédio. Ele diz, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor de cabeça, tô com dor na vista, tô com dor no ouvido, eu sou hipertenso, sou diabético. E aí o idoso geralmente que tem algumas patologias, ele geralmente toma de 6 a 7 medicamentos, tá certo? Por dia. Então assim, essa sobrecarga de medicamentos podem trazer alguns efeitos adversos, tá certo? Todo medicamento tem efeito adverso. Às vezes ele se manifesta e às vezes ele não se manifesta, tá certo? E aí qual é a importância? E também a gente pode... eu sei que não é uma justificativa, tá certo? Nada justifica, porém nós da equipe de enfermagem, nós como técnicos, como enfermeiros, a gente sofre uma coisa chamada... A gente sofre uma coisa chamada cansaço, excesso de trabalho. A gente, aquela carga horária forçada, entendeu? Aquela quantidade de plantões que temos que dar 24, 48 horas. E aí, o que acontece quando a gente não dorme? O que acontece quando a gente não se alimenta bem? Quando a gente fica muito aperreado com as situações desse cotidiano? A gente
fica cansado, a gente fica desatento, a gente fica perde essa atenção, tá certo? Peraí, gente, vou fechar aqui minha janela. Pronto. E aí, esses são alguns dos fatores que que podem justificar essa iatrogenia. Porém, a iatrogenia não é justificável. Por quê? Porque nós temos que estar 100% para cuidar dos clientes, tá certo? Independente se você está cansada, independente se você não dormiu, se você não comeu, você tem que estar ali para prestar assistência. Assistência correta é aqueles... paciente correto, medicação correta, aplicação correta, lugar correto, tá certo? Então a gente tem que estar sempre 100%. Essa é a verdade. Nós que trabalhamos na área da saúde, nós temos que estar 100% prestando atenção em todos os procedimentos que a gente for fazer, tá bom? E essa iatrogenia acomete os idosos de uma forma que é mais comum, como eu disse. Eles tomam muitos medicamentos e às vezes tomam medicamentos sem prescrição médica. Eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns anti-inflamatórios que pessoas com hipertensão podem ter alguns sintomas adversos que eles acham estranho, né? Porque claro que é estranho. Imagina aí você, idoso, que aí você diz que você fala pro médico, você é hipertenso e você fala para ele: médico, eu estou com dor nas costas, eu posso tomar algum anti-inflamatório? Aí o médico diz: tome. Só que aí o médico vai e não diz o que ele tomar. E existem classes de medicamentos que causam efeitos adversos em pessoas hipertensas, entendeu? Existem também interações medicamentosas. E o que é que tem, e o que é que pode acontecer? Se um idoso hipertenso tomar nimesulida, se ele tomar um anti-inflamatório que não são esteroides, o que é que acontece? Ele sente tontura, ele sente vertigem, tá certo? E isso são coisas que podem acarretar as outras coisas. Por exemplo, o idoso ficou tonto, ele tomou essa medicação, ele ficou tonto, o que é que pode acontecer? Uma queda, ele pode sofrer uma queda, tá certo? Então é importante a gente acompanhar esse idoso, pegar a receita dele, dizer: você vai tomar isso? Por quê? Isso daqui, entendeu? Aí está a importância da enfermagem. A gente está ali naquele cuidado, naquela atenção, tá certo? Nesse serviço. E aí, a gente fala daquela... Lembra daquela imagem que eu mostrei do cérebro? É dessa demência aqui, tá certo? É uma demência chamada Corpus Levi. Tá? É uma demência que acontece no córtex cerebral, como vocês viram naquela imagem, que só é naquela parte de cima, certo? Ela é uma síndrome bem importante. Por quê? Porque ela sobrepõe algumas características do Alzheimer, tá certo? E aí a gente vai explicando bem direitinho. Se vocês verem na imagem, depois quando vocês estiverem com o slide, vocês vão ver que tem uma célula ali. E aí você vê alguns pontinhos roxinhos. Aquilo dali são corpos de Levi, tá certo? E quando essas células vão pro córtex cerebral, elas, juntamente com a parte do cérebro, começa a diminuição de uma substância negra, tá certo? Que é uma substância que ela produz dopamina no nosso cérebro, tá certo? E aí, quando falta dopamina no nosso cérebro, a dopamina, ela trabalha diretamente com a transmissão da mensagem no neurônio. Então, o que acontece quando uma pessoa tem deficiência dessa dopamina? Ela não consegue transmitir aquela mensagem, tá bom? E aí, essa síndrome geralmente ela acomete os idosos, tá certo? E ela geralmente, a pessoa que é diagnosticada, geralmente depois de 7 anos, quando ela começa a sentir os sintomas, elas vivem até isso, até 7 anos, entendeu? Porque é uma síndrome que ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai degenerando o cérebro, tá certo? Ela vai fazendo com que aquelas atividades que a gente faz diariamente, escovar os dentes, andar, falar, ela faz com que essas atividades se reduzam a nada, o cérebro começa a morrer, tá certo?
ela tem umas características bem parecidas com o Alzheimer, tá bom? E ela tem sintomas também de Parkinson. Por quê? Porque aquela marcha do parkinsoniano que ele é um pé assim do lado do outro, sabe? Aquelas pessoas que têm aquela dificuldade, aquela posição flexionada, entendeu? Aquele pescoço assim, entendeu? E a rigidez também, acontece também a rigidez muscular, tá certo? Tanto quanto a parte da memória. Pode falar. Então, no caso, ele paralisa os movimentos e também a memória? Também. Isso acontece também com a memória, porque ele degenera as células do cérebro. Ele mata as células do cérebro. E aí, o que acontece quando o neurônio morre? Ele não consegue mais, as células não se reproduzem mais. Então, aquela parte do cérebro que fazia aquela determinada função, ela não vai existir, ela vai morrer. Então, aquela função também vai morrer para a pessoa. Entendeu? Então, pode paralisar uma pessoa? Pegar paralisado, ficar de cama, por exemplo? Sim, com certeza. Ele, é como os sintomas do Parkinson, entendeu? Vai ter um momento que a pessoa não vai conseguir mais ter as funções motoras. Ele também afeta a função motora. Então, aquele do Parkinson que ele fica só tremendo a mão, depois de um tempo ele treme o pescoço, ele treme o corpo todinho e vai ter uma hora que ele não vai conseguir mais se mexer, entendeu? Ele vai ser uma pessoa acamada. Oi, mamãe. Bom, gente, vamos continuando, né? As mais características, tá certo? Geralmente, gente, eles usam os medicamentos para essa doença, os mesmos medicamentos que usam em Alzheimer, tá certo? Por quê? Porque a pessoa também, a pessoa fica variando entre aquele estado de alerta e o estado de sonolência, tá certo? E ele tem aquela mesma dificuldade também na movimentação como o parkinsoniano. E aí, gente, também é uma coisa importante, se vocês verem na imagem, se vocês tiverem acesso ao slide, essas pessoas de Lewy, elas têm dificuldade para desenhar, entendeu? É um dos sintomas também bem característico. Ela consegue fazer uma forma, quando ela vai copiar outra forma, ela já não consegue fazer aquela simetria igual, aí depois vai outra forma e começam a ficar formas desconexas, como se aquilo já não fosse a mesma coisa, sabe? É uma característica bem importante nessa doença. E aí a gente fala do Alzheimer, gente, que é uma das causas de 60% a 70% das demências das pessoas, tá certo? O Alzheimer, ele não é hereditário, tá certo? Ninguém sabe se vai ter Alzheimer ou não. Não foi comprovado ainda se é uma doença geneticamente, né? Uma doença genética, uma doença hereditária. Mas ela é uma doença neurodegenerativa. Então, ela também tem uma evolução lenta e progressiva. Quando você descobre que está com Alzheimer, você às vezes está no estágio mais avançado e ninguém percebe. Então, assim, o Alzheimer são sinais que uma pessoa que está começando a apresentar os sintomas, a gente tem que começar a nos atentarmos, tá certo? É uma doença bastante triste, certo? Que é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, o Alzheimer, porque depois de um tempo a gente não consegue reconhecer nem a nós mesmos, a gente não reconhece nem os nossos familiares, então assim, causa também uma dor uma dor psicológica, como é que eu posso falar? Uma consequência menina, saiu da minha cabeça. A consequência, depressão, ansiedade, são consequências que o Alzheimer pode trazer aos familiares, tá certo? Então, assim, quando uma família descobre que o familiar está com Alzheimer, já começa aquela pressão, entendeu? Psicológica. Por quê? Porque a gente sabe que é uma doença que não tem cura, a gente sabe que é uma doença que vai afetar a memória, que vai afetar as linguagens, vai afetar o entendimento, vai afetar a concentração, aquela atenção, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, principalmente nós, como da área da saúde, a gente tem que ter esse olhar clínico, esse olhar humano, tá certo?
para com essas pessoas e para com essas famílias, tá certo? É muito importante esse apoio psicossocial para a família que descobriu uma pessoa com diagnóstico de Alzheimer, o seu idoso, o seu pai, a sua mãe, entendeu? Eu até tinha separado uns vídeos para mostrar para vocês de uns exemplos de umas idosas. Eu não sei se vai dar tempo, né, na aula, que já tá se estendendo bastante. E aí, gente, olha, para vocês verem, um cérebro normal, a diferença para um cérebro com Alzheimer, tá vendo? As células, elas vão morrendo de uma forma que o nosso cérebro vai atrofiando, tá certo? É uma doença bem degenerativa mesmo. E aí, gente, a gente fala do Parkinson. O Parkinson é uma síndrome também bastante... na verdade, ela é bastante comum. Eu tava vendo uma porcentagem, só que não me vem à memória agora. Depois eu falo pra vocês. E o Parkinson é uma doença neurológica, tá certo? Ele afeta os movimentos da pessoa. Por isso que, geralmente, quando a gente vê pessoas com Parkinson, a gente vê pessoas tremendo. As pessoas com Parkinson têm aquela bradicinesia, que é aquela lentidão de movimento. Ela tem aquela rigidez muscular, né? É muito verdade isso. O desequilíbrio, tá certo? Porque quando a gente tem um músculo muito rígido, quando a gente vai fazer um movimento, o movimento do músculo é contrair e descontrair para o movimento acontecer. Só que com a rigidez muscular, o que pode acontecer? O desequilíbrio, tá certo? E a gente leva novamente aqueles assuntos que o idoso... Olha, consequências de idoso são quedas, geralmente que tem essas demências são quedas, e aí o idoso fica acamado. Então, assim, essas demências que comprometem o movimento, que comprometem a musculatura, a lentidão, esses são síndromes que nós, da enfermagem, devemos nos atentarmos aos cuidados para com as quedas, tá certo? E aí, é uma degeneração das células, tá certo? Que acontece também como na primeira doença que a gente mostrou. O que acontece? Essa substância negra que eu tinha falado, que ela produz a dopamina... Deixa meu celular tá descarregando. Aquela substância negra que ela produz a dopamina, tá certo? Ela Desculpa, gente. É que eu botei o celular para carregar. Ela é responsável por conduzir essas correntes, essas informações, esses neurotransmissores. E aí, com essa diminuição da dopamina, ela vai afetando os movimentos e provocando aqueles sintomas que a gente falou, da rigidez, do desequilíbrio, da lentidão, tá certo? E aí, ó, a gente vê essa imagem, ele mostra exatamente como uma pessoa com Parkinson, qual é a postura dela. Você vê que a cabeça, ela é inclinada, você vê que ele tem essa postura também, essa postura dele é inclinada também, tá certo? Rigidez nas articulações, os tremores, ele também tem, eu não sei se vocês sabiam, a rigidez facial, tá certo? Tem uns que ficam assim, entendeu? E ficam com rigidez facial de verdade. E aí tem a perda do olfato, ele vai perdendo os sentidos, entendeu? Às vezes vai ficando distorcido os sentidos para ele. Ele tem também uma saliva excessiva, fica muito tempo salivando. Ele fica salivando bastante. Tem a fraqueza óssea, que pessoas com Parkinson também têm problemas ósseos, tá certo? Osteoporose, essa fragilidade, tá bom? E aí também a gente tem a incontinência, também se encaixa nesse Parkinson. Por quê? Porque pessoas que geralmente têm Parkinson, eles têm a incontinência urinária, tá certo? Elas não conseguem, com os tremores, a rigidez muscular, ela não consegue mais controlar aquela região daquela musculatura, tá certo, gente? E aí, a gente mostra pra vocês, no cérebro mesmo, essa substância negra onde fica, tá vendo? Ela fica aqui e aí, ó, quando a pessoa não tem, geralmente a pessoa com Parkinson, né? Fica assim, ó, fica sem a substância, tá certo? E a gente sabe que a doença de Parkinson, ela não tem cura, tá certo? É uma doença que ela não tem cura, mas a gente pode combater os sintomas e também pode retardar esse progresso, tá certo? Da doença.
E aí a gente fala de uma demência também bastante acometida aos idosos, tá bom? Que é a demência frontotemporal, tá certo? É uma demência que também pode acometer pessoas jovens, tá certo? É uma doença... É uma demência que pode acometer, mas acontece principalmente nos idosos, tá certo? E ela é uma doença também hereditária, tá bom? Ela acontece, tá certo? A gente diz de demência frontotemporal, por quê? Porque ela atinge essa região frontotemporal, entendeu? Ela atinge esses lóbulos. E o que é que ela se difere das demais? Ó, vocês podem ver que a substância, ó, tá aqui e aqui, essa parte aqui, ó como está, tá vendo? Sem a substância negra, tá vendo? E aí, o que difere essa síndrome das demais é porque ela tem uma coisa peculiar. Essa pessoa, quando ela está acometida desta síndrome, ela começa a perder a inibição, ela é uma pessoa desinibida, ela começa a tirar a roupa na frente das pessoas, os desejos dela, os desejos sexuais, eles começam a ser hipersexualizados, eles começam a se masturbar na rua, publicamente, atacam pessoas, entendeu? É uma síndrome que ela também causa alguns problemas psicológicos, alguns traumas para as pessoas que convivem com ela, tá certo? Porque não é normal uma pessoa se hipersexualizar do nada, entendeu? E também são pessoas impulsivas. Sabe aquele toquezinho que quando você vai falar uma coisa errada, vem na sua cabeça e diz assim, eita, não vou falar isso, porque se eu falar isso, pode dar tal e tal coisa. Essas pessoas, elas não têm esse toquezinho, essa cognição de dizer, de se frear, entendeu? Ela não se freia, ela fala o que pensa, ela arruma confusão e ela também, essa parte da hipersexualidade é uma coisa muito séria, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas que são acometidas dessa doença, que vão pra prisão porque as pessoas denunciam, mas não sabem que aquela pessoa tá com doença, não sabe entender. Acontece também muitos casos de traições, entendeu? A pessoa, muitos anos casado, sempre foi fiel, e aí quando ela é acometida por essa doença, o que que acontece? Ela começa a trair, ela começa a querer várias relações sexuais com várias pessoas, entendeu? Então é uma síndrome que se diferencia das outras com isso, tá certo? Mas também, mas também são aqueles mesmos sintomas de afetar a memória, de afetar a linguagem, tá certo? O entendimento, tanto é que a gente vê, entendeu? Que as células estão morrendo na imagem, tá bom? Então é uma doença degenerativa, tá certo? E aí a gente vem para as demências vasculares, tá bom? Que é bem interessante. Por quê? Porque as doenças vasculares podem ser prevenidas, tá certo? É uma coisa muito importante no nosso papel como orientadores, entendeu? Detentores do saber, para a gente compartilhar com esses idosos, para a gente compartilhar com essas famílias essa orientação, entendeu? É muito importante. Por quê? Porque é uma demência que ela pode ser evitada, tá certo? É uma demência que ela pode ser evitada. Porque a demência vascular, ela pode ser cognitiva, ela é uma degeneração cognitiva, desculpa, e ela tem um início súbito. É aqueles a pessoa teve um AVC num cantinho do cérebro, aí depois daqui a pouco teve um AVC em outro canto, e aí teve outro, e aí começa, entendeu? A tomar o cérebro da pessoa. E aí a gente tem o AVE, né? Que é a principal dessa doença vascular, tá certo? Dessa demência vascular, desculpa. E aí, para a gente evitar essa demência, é importante a gente falar dos fatores de risco, tá certo? Os fatores de risco para essas pessoas são diabetes, hipertensão, principalmente hipertensão arterial, tá certo? O tabagismo, para você ver, o tabagismo, a cada 5 pessoas, 3 morrem de demência vascular por causa do tabagismo, tá certo? Então, assim, orientação para idosos que são fumantes é imprescindível. Fazer campanhas, entendeu? Conversar,
explicar para eles o que essa demência pode fazer, que eles podem ficar paralisados de um lado, eles podem ter consequências irreversíveis, tá certo? Porque quando acontecem vários AVCs em lugares, aquelas partes do cérebro que não receberam oxigênio, elas vão morrer, tá certo? E aquela parte que tem aquela função, que é motora, que ela como é que se diz? Que está na parte da fala, que está na parte da linguagem. Então aquelas funções ali, todas eles vai perder, tá certo? E isso tem como evitar, tá bom? Obesidade, tá certo? As pessoas obesas, o que acontece? Elas acumulam muitas placas de gordura nas artérias, o que pode ocasionar no AVC, tá bom? O etilismo também, que eu esqueci de falar, o etilismo também pode causar o AVC, tá bom? E aí, gente, é muito assunto, né, gente? É muita coisa, eu sei. Vão anotando aí as dúvidas pra gente tirar no final. E aí a gente fala de uma doença muito, muito, muito comum, entendeu? A cada 5 idosos, 4 têm diabetes, tá bom? E aí a diabetes, acho que todo mundo já sabe, né? Que ela é uma doença causada ou pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina, né? Que a insulina é um hormônio que regula a glicose no corpo, tá certo? E aí, gente, quando a gente fala de diabetes, a gente tem 2 tipos de diabetes, tá bom? A gente tem a diabetes tipo 1, que as pessoas que são acometidas com diabetes tipo 1 são pessoas, como é a palavra? Imunodependentes, tá certo? É imunodependentes? Não, menina. É insulinodependentes. Desculpa, é que a palavra fugiu na minha cabeça. E aí, o que é que essa pessoa pode prevenir para essa doença? Alimentação, atividade física, evitar o álcool, certo? Cigarro também, gente, é uma coisa que é totalmente prejudicial e que a gente sabe que existem muitos idosos que fumam, que são tabagistas e a gente tem que estar na orientação, a gente tem que estar ali no pé deles, porque o tabagismo é um dos fatores de risco mais eminentes, não só para diabetes, para o câncer, entendeu? Então, assim, não tem, o cigarro ele não traz benefícios, tá certo? E aí, gente, olha, entre 5 a 10% tem um total de diabéticos no Brasil. Quer dizer, a gente tem uma taxa de diabetes muito alta no nosso país, tá certo? Então, a diabetes tipo 2 é o seguinte, é quando o corpo ele não consegue aproveitar a insulina, que é produzida por ele mesmo, tá bom? Então, assim, ela está diretamente relacionada a pessoas que são obesas, a pessoas que são sedentárias, aquelas pessoas que não fazem exercício físico, tá certo? As pessoas que são hipertensas, aquelas que não têm aquele hábito alimentar adequado, tá certo? E aí a gente tem nesse informativo a gente vai dizer alguns sintomas e alguns cuidados que tanto a gente tem que ter para orientar para o idoso, quanto a gente também tem que para orientar para a família, tá bom? E aí a gente sabe que o diabetes tipo 1 são pessoas que precisam tomar a insulina todos os dias, já que o corpo ele não produz, né? E aí os sintomas, geralmente, a gente vê pessoas que são diabéticas, urinam muito, né? A gente observa bastante, são pessoas que estão sempre urinando, muita sede, tá certo? São pessoas que sentem sede, são pessoas que têm um aumento do apetite, sonolência, tá certo? Você percebe que as pessoas diabéticas, elas são muito sonolentas. Teve uma aluna que me perguntou na última aula sobre o estresse. Eu fui até pesquisar sobre. E eu descobri que o estresse está totalmente ligado ao diabetes, tá certo? E as pessoas que tomam a insulina, elas tendem a ficar mais estressadas mesmo, tá certo? Por quê? Porque não conseguem produzir aquele hormônio, então o corpo se estressa, tá certo? O estresse anda lado a lado com a diabetes, tá bom? E aí também tem muitas infecções frequentes, tá certo? Pessoas com diabetes. A gente fala de uma coisa bastante importante, gente, porque a gente já mostrou aquelas imagens, mas existe uma coisa muito importante que todo profissional da saúde, principalmente o técnico, tem que saber,
existe uma doença chamada pé diabético, tá certo? Que é uma doença muito, muito acometida pelas pessoas que têm diabetes, tá bom? E a gente vai apresentar no outro slide e vou mostrar pra vocês, tá certo? E aí, gente, os cuidados que a gente tem que ter. Se a pessoa está com excesso de peso, tá certo? Sempre tá fazendo aquela atividade diária. Verificar se a pessoa está fazendo exercício físico. Então, toda vez que ela vier para alguma consulta com o médico, ver o peso dela. Assim, a gente sabe que o IMC não é mais um meio pra gente ver se a pessoa tá acima do peso, tá abaixo do peso, porque às vezes a gente tá acima do... porque isso depende de pessoa pra pessoa, tá certo? De organismo pra organismo. Futuramente eu explico pra vocês mais sobre essa coisa do IMC, tá certo? Pessoas hipertensas também tendem a ter diabetes, tá certo? Então é muito importante estar na orientação também da alimentação saudável, como a gente falou aqui, tá bom? E aí a gente tem o pé diabético, gente. O pé diabético, meu Deus. Eu já tratei algumas feridas com pé diabético e assim, não é fácil, tá bom? Não é fácil. Tem que estar orientando, tem que estar examinando o pé da pessoa, tá certo? E assim, essas neuropatias, tá certo? Que eles são acometidos a esse pé diabético, o que é que acontece? O pé diabético, ele perde a sensibilidade. Então, assim, pessoas com pé diabético, elas perdem a sensibilidade dos pés, entendeu? Ela perde a sensibilidade do membro, e aí você vai fazendo o curativo e a pessoa não sente dor, porque perdeu a sensibilidade, tá bom? Então é importante a gente tomar esse cuidado quando for realizar esse curativo, de estar sempre perguntando pra pessoa se tá certo? E, gente, tem que fazer esse curativo semanalmente, entendeu? Tem que fazer umas 2 a 3 vezes por semana, dependendo do estado que estiver o pé da pessoa. Porque eu não peguei umas imagens aqui de pé diabético, mas o pé diabético acontece de coisas de amputação, tá certo? O membro, ele fica necrosado, ele necrosa, tá certo? Ele fica preto e cai, tá certo? E o pé, às vezes, isso é a maior causa de amputação em idoso, é o pé diabético, tá bom? Então é importante a orientação para com a família, a orientação para com esse idoso com a alimentação, tá bom? É um assunto que vai sempre voltar, é a alimentação. Por quê? Porque a alimentação é uma coisa muito necessária para tá dando esse controle, tá certo? Da doença. Além das medicações, né? A insulina, a medicação em comprimido, metformina, né? Então a gente vai falar agora sobre hipertensão arterial, tá bom? A hipertensão arterial, que é aquela famosa pressão alta, né? É uma doença crônica, tá certo? E ela é caracterizada pelos elevados níveis da pressão sanguínea, tá bom? E aí, quais são os principais fatores de risco? A gente sabe que Menina, essas palavras estão fugindo da minha cabeça. A hipertensão, a gente sabe que ela é uma doença hereditária, né? Certo? Então, assim, 90% dos casos a gente herda dos nossos pais essa hipertensão. Por exemplo, a minha família. A família do meu pai, todos da família do meu pai são acometidos com hipertensão, tá certo? Todos os irmãos dele, que já morreram, os meus tios, todos eles morreram de infarto, tá certo? Então, quer dizer, é uma hereditariedade. Foi passando da mãe, foi passando pro filho, pro neto. Então, quer dizer, eu também tenho pressão alta, tá bom? Então, o que é importante, a gente que sabe que tem pressão alta, a gente que sabe que tem essa herança familiar, o que é importante a gente saber? Evitar cigarro, evitar o fumo, né, como tá escrito aí, evitar o consumo das bebidas alcoólicas, tá certo? A obesidade, o estresse, entendeu? O estresse, ele acumula placas de gordura nas nossas artérias, você sabia? É uma doença também, ele acumula. A gente também elevar o consumo de sal, isso é um fator também de risco que faz com que a hipertensão comece a se instalar e aí vira uma doença crônica e aí você vai ter que ficar tomando remédio para controlar essa pressão pro resto da sua vida, tá certo? E aí os níveis
os níveis de colesterol também sobem, a falta de atividade física faz também com que a gente seja predisposto à hipertensão, tá certo? Além desses fatores de risco, a gente tem uma pesquisa que fala que as pessoas negras, elas têm mais fatores de risco, mais incidência para essa pressão alta, tá certo, gente? E também com o aumento da idade, né? Porque assim, quando eu, por exemplo, a minha família tem pressão alta, eu não tenho pressão alta agora, mas daqui a uns 20, 30 anos, e aí no decorrer do meu envelhecimento, dependendo da minha alimentação, eu vou adquirir sim essa doença, porque está o quê? Está no meu sangue, tá certo, gente? E aí, gente, essa é uma doença que ela era uma doença que é uma doença que é antiga, as pessoas não sabem, né? Mas as múmias, aquelas múmias egípcias, tinham câncer, tá certo? Então a gente vai falar agora sobre o câncer, sobre uma doença assim que a gente sabe que hoje, com a tecnologia, com as medicações, com as terapias, as quimioterapias, as outras terapias holísticas, a gente consegue combater esse câncer, tá certo? Então o câncer, ele é um conjunto de mais de 100 doenças, tá certo? Que é o quê? É o crescimento desordenado das células, entendeu? Então, assim, as células de um tecido, ela começa a se dividir, e se divide de uma forma exagerada, e quando aí vê câncer, tá certo? E aí, gente, geralmente elas tendem a ser bastante agressivas, né? Quando, dependendo de alguns tumores, tá certo? E elas podem também se espalhar, como mostra nessa imagem, tá certo? A gente vê na imagem que o quê? Que o tumor está bem aqui. E aí, ó, os vasos estão aqui, né? Estão aqui. E o que pode acontecer? O que pode acontecer é o tumor ser originado desse local e aí ele entrar na corrente sanguínea. O que acontece se ele entrar na corrente sanguínea? Ele vai se espalhar para os outros órgãos, tá certo? E aí a gente tem a metástase, tá certo? A metástase é aquele processo que aí o tecido tumoral foi para outros lugares, ele entrou na corrente sanguínea e se espalhou para algum outro órgão, tá certo? E aí podem começar as mesmas coisas, as células vão se multiplicando desordenadamente e aí forma aquele outro foco de câncer, tá certo? Só que assim, a gente sabe que o câncer a gente não tem como, digamos, não tem a maior prevenção. Eu sempre vejo isso no Ministério da Saúde, que a maior prevenção do câncer é o diagnóstico precoce. Eu não sei se vocês sabem, mas se as pessoas descobrirem o câncer precocemente, elas têm 90% de chance de sobreviver, tá certo? Então é o quê? É uma chance muito grande. Quer dizer, a gente precisa só ter um autocuidado, uma observação com o nosso corpo, um cuidado de ir sempre ao médico, um cuidado de sempre estar observando as mudanças do nosso corpo, observar se apareceu algum caroço, observar se tá tudo normal na região genitália, entendeu? Dá sempre aquela observada. E aí, gente, existem vários tipos de câncer, né? Então, assim, eu vou dizer pra vocês, vou mostrar pra vocês duas campanhas que a gente tem aqui no Brasil todo, né? Que o Ministério da Saúde faz, que é o Novembro Rosa, ou o Outubro Rosa e o Novembro Azul, tá certo? E aí, gente... eu falei também não, né? Que quando o câncer ele se instala nas mucosas, na pele, nos tecidos epiteliais, ele é chamado de carcinoma, tá certo? E aí, quando ele quando ele toma partida para os outros tecidos conjuntivos, os tecidos musculares, as cartilagens, eles são chamados de sarcoma. Isso é bem importante, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala de Outubro Rosa e Novembro Azul, a gente fala de campanhas para a prevenção desse câncer, tá certo? O Outubro Rosa é tanto a prevenção do câncer de mama quanto a prevenção do câncer de colo de útero, tá certo? Que é muito importante. Por quê? Porque
o do câncer de colo de útero, a gente pode prevenir vacinando as nossas meninas agora, tá certo? Existe uma campanha de vacinação contra o HPV, que é o papiloma vírus humano, que é uma das causas do câncer de colo de útero, tá certo? Que hoje a gente não tinha, na nossa época não tinha essa vacina. Aí agora existe essa vacina para crianças, para meninas de 9 a 11 anos e meninos de 11 a 14 anos, tá certo? Porque é muito importante. Por quê? Porque mesmo com a camisinha, o HPV ele pode ser passado, entendeu? Não adianta, é uma doença que acomete as mucosas. Então, aonde a pessoa que tem HPV tem contato sexual com outra, mesmo que seja com camisinha, bateu ali na mucosa, entendeu? Então, assim, o carcinoma, eu vou mostrar tipos de carcinoma, né? Algumas fotos depois desse slide aqui, antes de falar dessas campanhas, porque são campanhas extremamente importantes, principalmente do câncer de mama, onde a gente orienta as mulheres a fazerem o autoexame. Existe um autoexame, tá certo? Que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se faz. Que é muito importante que nós mulheres tenhamos que conhecer o nosso corpo, temos que nos tocar, sentir, ver onde está errado, apareceu uma mancha ali, apareceu um caroço aqui, a gente tem que estar atento, tá certo? Temos que estar atentas à nossa saúde. E falando em estar atento, vamos falar do Novembro Azul, que é uma coisa muito importante. Os meninos que estão assistindo já devem ter ouvido falar, tá certo? Que o câncer de próstata, ele é um câncer que mata mais homens do que muitos outros, entendeu? É um câncer que o homem demora a descobrir, demora o diagnóstico. Então, aqueles 90% de chance que a pessoa tem de não ter nenhuma consequência, aqueles 90% de chance que a pessoa tem de sair da doença ileso, vai por água abaixo. Por quê? Porque quando o homem descobre que está com câncer de próstata, ele já está naquela fase que não tem, que não tem mais jeito, que está no terminal já. Por quê? Porque foi muito tardio o diagnóstico. Por quê? Porque os homens têm vergonhas. Isso é estatisticamente provado. Os homens não vão aos médicos com tanta frequência quanto as mulheres vão, tá certo? As mulheres vão ao médico, as mulheres se sentiam uma dor de cabeça, vai no médico. Por quê? Porque sabe que tem que procurar aquela coisa antecipada para o quê? Para quando vê não ser uma coisa pior, entendeu? Então, assim, para o câncer de mama do mesmo jeito, tá certo? Então, assim, vou mostrar para vocês como é que faz o autoexame, tá bom? É bem importante que as mulheres façam, tá certo? Comigo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para ficar mais em pé. Tá certo, gente? Como é importante esse autoexame, tá certo? Geralmente você pode fazer no banheiro, tá certo? Onde você achar mais confortável. Você tem que tirar a camisa, tirar o sutiã, ficar nua em frente ao espelho, tá certo? E aí você pega sua mão e bota na nuca, tá certo? Você bota na nuca e vai apalpando, começando pela axila, tá certo? Você vai fazendo esse movimento de apalpação, tá certo? Sentindo a sua mama, sentindo se tem algum nódulo, sentindo se tem alguma coisa errada, tá certo? Você vai observando a textura, se você vê algum nódulo, se você sentiu alguma coisa, então você vai fazendo esse exame e do mesmo jeito do outro lado, tá certo? Na outra mama, começando pela axila e vai fazendo esses movimentos até ver se tá tudo certo, tá certo? Além desses movimentos do autoexame, tá certo? Além desse movimento do autoexame, você também pode observar a sua mama, se ela está apresentando algum aspecto diferenciado, se ela tem algum abaulamento, uma parte mais achatada, entendeu? Então é importante que as mulheres se conheçam e saibam se tem alguma coisa de errada com o seu corpo. Tá certo? É muito importante o diagnóstico precoce, porque é a única forma de a gente evitar um câncer se espalhar, entendeu? É a prevenção, é o diagnóstico. E nessas campanhas é muito importante porque às vezes tem campanhas que o governo disponibiliza mamografias, entendeu? Várias, tem um carrinho que faz uma mamografia, que tem, quando tá na época do Outubro Rosa, né?
que ele faz em regiões aqui de Natal. Eles não fazem, eu não sei se eles fazem em Monte Alegre ou no interior de vocês, viu? Mas geralmente nessas cidades assim maiores é que a gente vê esse, dependendo do prefeito também, né? E aí, gente, olha como é feio o carcinoma, tá certo? A gente vê esse útero aqui, ó, é um útero normal, tá certo? Se vocês observarem, ele é um útero normal, ele é rosadinha, ele tem esse pontinho aqui, que é o colo, e aí a gente sabe que esse daqui é um útero saudável, tá certo? Você vê aqui o útero que ele já apresenta um pontinho preto. E aí, quando o enfermeiro vai fazer o preventivo, ele tem que observar, além da anamnese, né? Perguntar se no preventivo se a mulher sente dor no ato sexual, se ela sente algum desconforto, entendeu? Além dessa anamnese, a gente tem que também observar o colo do útero quando a gente faz o exame do Papa Nicolau, né? Certo? É o preventivo que toda mulher tem que fazer pelo menos 2 vezes no ano, tá certo? Muito importante. E aí, gente, esse câncer de colo de útero também, como eu já disse, o HPV também é bastante incisivo para esse fator de risco, tá certo? É um fator de risco muito grande. Quem tem HPV, que são aquelas verrugas, entendeu? Do papilomavírus, eles viram carcinoma, tá bom? Então, assim, a prevenção é uma coisa muito importante. Isso foi umas imagens que eu fiz no meu estágio da unidade básica, onde a gente ensinou as mulheres, e olha, todo mundo fazendo, tá certo? Aqueles mesmos movimentos que eu ensinei pra vocês, tá bom? Do autoexame, que é muito importante nos idosos, porque os idosos vê aquela alteração ali, mas acham, não, é porque estou envelhecendo, deve ser normal, entendeu? Então, assim, é importante a orientação. O nosso papel como educador em saúde é isso, é a orientação, tá certo? E aí, ó, esse daí é um câncer de próstata, tá bom? E aí a gente tem alguns sintomas desse câncer de próstata, tá certo? Como sangue na urina, quando o homem faz muita força para conseguir fazer xixi, tá certo? A pessoa que tem muitos problemas urinários, tem infecção aqui, tem infecção ali. A incapacidade de urinar, quando o homem não consegue urinar, tá bom? Aquela urina também constante, tanto o homem não consegue urinar, como ele pode fazer, o idoso pode urinar de instante em instante. Daqui a pouco faz xixi, aí volta e depois faz de novo, entendeu? Cansaço também é um fator são os sintomas, tá certo? Urinar à noite, que é uma coisa, que é um problema para idoso, urinar à noite, tá certo? Porque à noite, a luz, às vezes ele nem acende a luz, entendeu? Pode causar uma queda. Isso é muito importante a gente nos atentarmos a isso, tá certo? Acontece uma coisa também que afeta o psicológico do homem, que o câncer de próstata, ele causa disfunção erétil, tá certo? O homem não consegue mais aquela ereção como ele conseguia normalmente. Então, isso é um dos sintomas que eles começam a também gerar outros sintomas, né, psicológicos. A incapacidade sexual, toda essa síndrome, toda essa questão, tá certo? E aí, quem não consegue